imposto maldito. Esse imposto aí é um negócio que a classe política não gosta, que ninguém gosta, todo mundo fala mal. E o primo da CPMF. Só que quando você perguntar à população brasileira o que vocês preferem, impostos que deixam 30, 40 milhões de brasileiros fora do emprego, eles não só não conseguem o trabalho formal, como todos envelhecerão, todos irão à Previdência um dia e todos vão quebrar a Previdência, porque eles não estão contribuindo, não conseguem. Então, de alguma forma, ou eles continuam sem o emprego e sem contribuir, ou pelo menos, já que não é para contribuir, deixa pelo menos todo mundo ter emprego. Vamos fazer um funding diferente disso. A CPMF era analógica. E ele agora está com um imposto digital. Não é isso? Eu acho o seguinte, pessoal. Nós vamos mandar, foi acertado hoje com a Câmara e com o Senado, eles têm na Câmara um projeto pronto de um IVA para estados e municípios. Eles fizeram um acordo lá, eles têm um IVA lá. Nós temos um projeto pronto de um IVA federal. Então nós vamos mandar isso para lá. Em vez de mandar uma PEC nova, a gente manda uma contribuição, que já tem 2 propostas lá. Em vez de ter uma terceira, a gente fala, olha, vamos mandar essa nossa proposta de IVA, ela pode se acoplar com isso aí que vocês estão querendo fazer. Agora vamos mandar a nossa de imposto de renda e impostos indiretos. Isso aí interessa muito a população, ministro. Reformulação do imposto de renda da pessoa física Sim. e da pessoa jurídica. Sim. Na pessoa física, o que vai mudar? Vão acabar as deduções de educação, de saúde? Vai subir a faixa de isenção? Nós podemos garantir algumas coisas. O presidente o tempo inteiro falou, por isso que eu digo que ele como presidente, quem tem voto é o presidente. Quem tem voto não é o ministro. Então, se o presidente diz o seguinte, esse imposto aqui, esse especificamente não pode. Mas, presidente, tem outras transações. Bom, pensa aí sobre esse negócio. Esse imposto aqui eu não gosto, esse aqui particularmente não tem. Agora, a mesma coisa, ele durante a campanha inteira disse o seguinte, nós somos um governo que não vai aumentar os impostos. Essa é a diferença do social-democrata para o liberal-democrata. O social-democrata, ao longo de 30 anos, pegou os impostos e foi subindo. 22, 26, 30, 34, 36% do PIB. E os gastos públicos subindo. Como os gastos públicos subiram muito mais do que os impostos que subiram para 36% do PIB, eles não só subiram impostos, como subiram os juros, endividaram em bola de neve. O social-democrata é o sujeito que acha que o governo é a solução. E os mercados são toleráveis. Eu tenho que tolerar um mercado, porque quem cria a solução é o governo. O liberal-democrata é exatamente o inverso. Quem cria a riqueza são os indivíduos, são as empresas, e o governo calibra. Os governos são toleráveis e tolerados porque eles removem justamente as inseguranças. Os mais frágeis que ficam para trás, promove a igualdade de oportunidades. Então, e evidentemente uma democracia é sólida e é forte se ela tem os dois, se ela caminha com as duas pernas. É isso que dá a força para uma democracia. O liberal-democrata vai subir a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para quanto? Então, esse é o ponto. Jamais nós tiraríamos as isenções para aumentar o imposto que alguém paga. Teria que ser o contrário. Se nós tirarmos as isenções, nós baixamos um pouco a alíquota, simplificamos a vida de todo mundo. Em vez de você ficar juntando papelzinho para no final do ano pegar uma série de deduções e cair na alíquota de 27,5%, você não junta papel nenhum e cai na alíquota de 25% logo, já cai. Você não vai pagar mais impostos. Então, os nossos princípios são, primeiro, vamos tentar ampliar bases para reduzir e simplificar alíquotas, de forma que todos paguem, ou pelo menos os que possam pagar, paguem, e paguem menos um pouco. Hoje, o que você tem é o contrário, você tem um manicômio tributário, você vai para pessoa jurídica, por exemplo, você tem hoje 300 bilhões de isenções, de exonerações, etc., né? Programas na verdade, os impostos são tão altos que quem tem lobby político vem a Brasília e consegue isenção. E do outro lado, tem o sujeito que não consegue a isenção, mas tem recurso. Aí o contencioso é 2 trilhões. Então tem 3 tipos de empresa no Brasil. A que não paga porque tem poder político, a que paga, e a que não paga porque tem poder econômico e prefere ficar na justiça 10, 15, 20 anos. E aí tem 2 trilhões de contencioso. Se os impostos fossem mais baixos, não tinha nem esse contencioso, nem os desonerados. Pagava todo mundo, pagava menos um pouco. Então, a nossa lógica é essa.
Primeiro, ninguém vai pagar mais imposto, só se o cara não paga. Quem não paga hoje pode pagar. Aliás, um dos atrativos que torna esse imposto sobre transações atraente é justamente quem não paga contribuir um pouquinho. Passa a pagar. Vamos pagar um pouquinho, né? Traficante de droga não paga hoje, traficante de armas não paga hoje. É uma opção de gente que não paga hoje, que poderia pagar se tivesse tributado nas transações. Bom, então o princípio é o seguinte, é um programa de substituição tributária. Nós não vamos aumentar imposto para ninguém, na verdade, né? Não vamos aumentar impostos, nós vamos substituir impostos. Reduz 5, 6, 7 por 1. Tira 5 ou 6 e bota 1. Tira mais 3 ou 4, bota 1. Simplifica. São 100 regimes especiais. O Brasil tem 100 regimes especiais, porque é tanta faixa, tanta isenção, tanta possibilidade de trocar isso por aquilo, que são 100 regimes especiais. Quer dizer, o sujeito acaba pagando, quem tem recurso no Brasil, é pagando quanto quer pagar. Porque senão ele entra no advogado e fica 10 anos sem pagar. Vai aumentar a taxa para os mais ricos? Patrimônio vai taxar. Quando você tributa menos empresas, eu vou dar um exemplo, dividendos. Dividendo hoje paga zero porque é a empresa que paga. Ora, se a empresa está criando emprego, vai reinvestir, eu não quero tributar a empresa. A empresa é uma engrenagem. Os impostos, as desigualdades são entre pessoas. Tem a pessoa rica e a pessoa pobre. A empresa é um mecanismo, é uma engrenagem. Hoje você tributa a engrenagem e não tributa o rico. O rico recebe dividendo e paga zero, que a empresa já pagou. E enquanto isso, quem está trabalhando paga 27,5%. O trabalhador paga 27,5%, classe média baixa paga aí 27, 27,5%. O rico está pagando menos, então? O rico, dividendo, paga zero. Quem sabe ele não devia pagar? E as empresas pagam menos. Isso é uma tendência universal. Nós vamos entrar para o OECD, todo mundo lá está fazendo o seguinte, tributa menos as empresas. Os impostos estão baixando. Então, no Brasil está 25% o imposto sobre empresa, mais 9% de contribuição sobre lucro líquido. Acaba dando 34%. O ideal para nós é que essa soma tivesse em 20%. Agora, como é que eu vou reduzir 14% em 4 anos? Não dá. Mas se nós tivéssemos um período de 30 anos, como os social-democratas tiveram, nós conseguiríamos ir de 36% de volta para 20%. A nossa direção é essa. Os partidos políticos, nos últimos 30 anos, eles faziam um cálculo de ficar no poder 8 anos. Então, isso. Está querendo ficar 30? Eu acho, eu só fiz uma analogia, não quero ficar nem... Estou brincando. Fiz só uma analogia. A analogia que eu estou fazendo é o seguinte, quando você tem numa democracia uma hegemonia social-democrata, os impostos sobem 30 anos, os gastos públicos sobem 30 anos, os juros ficam altos 30 anos. E a estagnação econômica acontece. E não pode resolver em 4 anos. Se você tiver do outro lado, claro, você também vai ter juros mais baixos, economia crescendo mais rápido, mas também as políticas sociais seriam um pouco menos impetuosas, digamos assim. A democracia precisa desses dois movimentos. Agora, se você pensar os grandes programas sociais, como renda mínima, voucher educação, tudo isso, curiosamente, a Universidade de Chicago, foi onde eu estudei, ela não era forte só na parte macroeconômica, não. Muitos prêmios Nobel foram dados exatamente nessa área de capital humano. Por exemplo, o James Heckman, um prêmio Nobel, era professor quando eu estava lá, cheguei a tomar curso com ele. A ênfase dele toda é até na pré-escola. Ele acha que o investimento social mais importante, maior taxa de retorno que uma sociedade pode ter, é justamente pegar uma criança de 0 e levar ela até 3, 4, 5, 6 anos. Esses anos formativos são decisivos. Então, um dos programas sociais que nós vamos fazer é a creche. Nós vamos jogar pesado o recurso na creche, na área social. Porque é lá, pegar uma pessoa que já tem 50, 60 anos, com uma opção de problema de saúde, ali você vai gastar muito para ter um impacto já menor, porque a maior parte da constituição genética já está tudo formado. Enquanto que você pegar a criança ainda jovem, você consegue blindar contra isso. A diferença de expectativa de vida entre regiões pobres e regiões ricas no Brasil é devida, em boa parte, a saneamento. Você pegar quem chega com 60 anos no Nordeste ou no Norte, quem chega com 60 anos no Sul, a expectativa de vida é quase igual, a diferença é de meses. Agora, no nascimento, a diferença é quase uma década, porque as crianças morrem por falta exatamente de saneamento.
Vou pegar alguns números da economia só para ilustrar a nossa conversa, enquanto a gente vai analisando aqui esses números com a presença do senhor ministro Paulo Guedes. Inflação, aí está, nos últimos 12 meses, tudo bem? Tranquila. Vamos para o próximo dado da economia. Juros, aí estão. Tranquilos. Em queda. Vai baixar mais? O Banco Central é que tem que responder essa pergunta. Nós estamos empurrando eles para baixo, porque cada ajuste fiscal que a gente vai partindo no início do ano com a expectativa de déficit de 139 bi. Já estamos em 80, pode ser que caia para 70, ou até um pouco menos. Se isso acontecer, nós estamos empurrando a taxa de equilíbrio para baixo. O que o Banco Central faz, na verdade, isso é que foi difícil se entender, nós passamos aí décadas sem entender o seguinte: o Banco Central, na verdade, ele tenta botar a taxa na posição de equilíbrio. Se tem uma frouxidão fiscal, um descontrole de gasto, para não haver inflação, essa taxa de equilíbrio é muito alta. Agora, se nós estamos fazendo a parte fiscal muito forte, desaba esse juro de equilíbrio. Então, nós estamos dando espaço para o Banco Central e descendo juros, Próximo quadro, taxa de desemprego, ministro. Está descendo, vai descer, vai continuar descendo. Nós vamos criar. Nós temos nossas estimativas, eu não gosto de antecipar muito. Mas se antecipa? Mas, não, a gente já sabe que... A imprensa sempre cobra antecipações. Esse mês é possível que haja uma surpresa interessante em relação às expectativas. Como assim, de geração de emprego esse mês. Geração de emprego esse mês, eu acho que pode ter um negócio aí interessante. Amanhã sai. Porque a gente está sentindo o movimento da economia. Nós estamos sentindo, é amplo, geral e restrito. Tem o setor imobiliário muito forte, tem varejo muito forte. E não é numa região. Tinha gente que dizia assim, não, é São Paulo, imobiliário. Não, é Brasil inteiro e muitos setores ao mesmo tempo. Aqui dados são 12,4 milhões de brasileiros desempregados. Sim. Quando a gente vai chegar abaixo de 10 milhões? Bom, vamos lá, de novo, né? Se não houvesse uma cunha fiscal com armas de destruição em massa para empregos, etc., aquilo ali podia dar um salto, de repente, cair 3%, 4%, de repente, gerar 1, 2, 3 milhões de empregos, de repente. A nossa ideia de partir com a Previdência com o regime de capitalização era exatamente para, criando um regime novo, ter 0 encargos trabalhistas, e aí, de repente, você ia ter 3, 4, 5 milhões de jovens encontrando emprego de repente. Sem esse tipo de movimentação, a coisa vem aos poucos mesmo. Esse ano, por exemplo, nós vamos criar quase 1 milhão de empregos. Então, você jogando aquilo ali, você vai ver que aquilo ali vai continuar descendo, 1 milhão. O ano que vem já pode ser 1,2 milhões, porque a economia já vai crescer mais rápido. Você vai ver aquilo ali desabando. Os próximos 2, 3 anos, aquilo vai embora, vai descer. Cristiana vai fazer uma pergunta ao senhor. O senhor está falando em recuperação da economia e o Brasil está entre os 5 países do mundo com maior desigualdade. O que o governo liberal, que o senhor participa, vai fazer para reduzir a desigualdade? Nós já estamos fazendo, e isso é interessante também, né? Porque nós estamos tão prisioneiros cognitivos dos modelos antigos, que são de plataformas obsoletas, plataformas de inclusão social obsoletas. As pessoas não estão entendendo, por exemplo, o que está acontecendo. 3,7 bilhões de seres humanos estão saindo da miséria. Do lado de lá são os chineses, são os indonésios, são os malaios, são os vietnamitas. Todo mundo saindo da miséria, todo mundo melhorando a renda. E o Ocidente está com um desconforto social enorme, que exatamente a distribuição de renda no mundo está melhorando extraordinariamente. Só que aqui não. Aqui a coisa está travada exatamente porque nós estamos perdendo a dinâmica. Enquanto eles compreenderam a dinâmica das economias de mercado, do capitalismo, nós do lado de cá estamos numa grande hesitação sobre nossas próprias forças institucionais. Então o que está acontecendo? Houve um abuso do lado de cá. Primeiro com o welfare state, que foi muito longe e acabou quebrando financeiramente a Europa. Esse é o problema do desconforto, por isso que de repente foi uma surpresa o Macron, de repente é o Brexit, é uma surpresa. Aí os americanos com o Trump, outra surpresa. Essas surpresas são fruto de um desconforto social. Porque em relação às expectativas de crescimento acelerado, o Ocidente está sob pressão dessa competição asiática. O novo eixo de crescimento do mundo está do outro lado do mundo. Justamente com as antigas viúvas do socialismo real, né? Quem aprendeu a duras penas
que aquilo era uma ideologia da miséria, sob a bandeira da fraternidade. Ali tem tratado. Sob a bandeira da fraternidade.